Amigos por carros, muito bem-vindos a mais um episódio de pré-compra. Vocês estavam sentindo saudade desse tipo de conteúdo? Nós resolvemos trazê-lo novamente e hoje para conversar com vocês sobre um carro que é basicamente um queridinho do Amigos por Carros, que é o Jetta Turbo, conhecido pela Volkswagen, ou melhor, designado pela Volkswagen por Highline, certo? Para você que está chegando no canal agora, eu gostaria de pedir para você se inscrever, deixa o like, essa é a única maneira que o YouTube tem de entender que o que nós produzimos é relevante para você e continuar recomendando todos os novos conteúdos que nós fazemos aqui, certo? Mas vamos do começo. Boa noite. Estou aqui com o Napoleta, xerife de oficina da Pit Stop Shop. Olá, tudo bem? Ele vai ser Mais o nosso uma vez. pastor hoje na hora de contar para vocês aonde o calo aperta para comprar um Jetinha desses, porque eu vou explicar aonde a coisa fica legal. Hoje, um Jetinha Turbo pode ser comprado dos primeiros anos, 2011 e 12, por até R$42 mil. Carrinho com uma quilometragem um pouquinho mais avantajada, ali acima dos 100 mil quilômetros, não que isso desabone de qualquer forma. De jeito nenhum. Ou você pode ser o cara que está procurando um carrinho seminovo, mais novinho, mais cheiroso. E aí você pode migrar para um Jetinha 2016, 17 com até 10 mil quilômetros por R$95 mil. O Jetta Turbo ele chega no Brasil em 2011 como ano modelo 2012, trazendo uma bela revolução debaixo do capô em relação ao antigo Mark V que usava um 2.5 5 cilindros aspirado. Nesse caso, o 2.0 Turbo, 4 cilindros, 8 válvulas, já era um velho conhecido do grupo Volkswagen Audi, mas obviamente uma versão bem atualizada dele. Temos injeção direta de combustível, tá? Turbina KKKK 03. Rendendo nessa primeira versão, conhecida como EA888 geração 2, 200 cavalos para 28,5 kg de torque. Em março de 2013, o Jetta tem uma repaginada de motorização essencialmente, tá? Já como um ano modelo 2014, há um novo motor EA888 conhecido por geração 3 e tem mudanças significativas. Um motor mais moderno, mais adequado a questões de emissão de poluentes e consumo de combustível, um motor mais leve. O bloco do geração 3 ele é 0,5 milímetros mais fino do que o bloco do geração 2. Uma nova turbina IHI, que eu não vou falar aquele nome IRI, eu nunca soube pronunciar isso. Um novo design para o coletor de escape praticamente inexistente, uma nova válvula pulmão, dentre outras coisas. E, obviamente, a atualização faz com que o Jetinha agora renda 211 cavalos para 28,6 kg de torque. Todos esses carros, tração dianteira, equipados com câmbio DSG de dupla embreagem de 6 marchas, banhado a óleo, também uma receita convencional, segura e muito boa dentro do grupo Volkswagen e Audi, Sim, certo? sim. Mas hoje Perdurou durante muito tempo, né? Sim. Exatamente, na Europa desde 2003, certo? Aqui, a partir de 2006, com a então geração do Audi A3 Sportback, quando ele chegou. Aliás, foi a época que a gente se conheceu, mais ou menos, você lembra? Foi mais um... Que ano que foi mesmo? 2005, 2006. 5, 6. Certo. Você tinha aquele Audizinho 180. Garoto, o Mataboy, 2 portas. você sabe. Mas a história é o seguinte, até o Jetinha Highline, ele gerou algumas críticas do público de maneira geral, apesar de uma baita evolução em termos de motor e câmbio, o carro deu uma pioradinha de acabamento interno em relação à geração 5, alguns lugares onde a geração 5 ele era acolchoado, um belo acabamento, esse aqui já tinha uns painéis mais duros de plástico ali dentro. Uma questão essencial é a suspensão, né, que ela não é independente no eixo traseiro, mas no final do dia, um Jetinha desses faz de 0 a 100, segundo números declarados, na casa dos 7 segundos baixo e tem a máxima de 238 km por hora. Números que, na minha opinião, são até um pouco conservadores. Esse carro, na realidade, nadou de braçada, foi um queridinho do mercado brasileiro porque ele simplesmente entregava muito. Mas você que está aí assistindo está interessado em saber aonde que esse calo vai apertar, aonde a coisa vai ficar complexa para você, porque não falta opção no mercado de seminovos. E como de praxe, para você comprar um carro desses, é imprescindível fazer um pré-compra, porque é o pré-compra que vai dizer para você o estado de conservação mecânica do veículo que você quer comprar. Certo, Napoleta? Então vamos começar do começo. Motor. Em termos de confiabilidade, de dor de cabeça, o geração 2 é mais ou menos complexo, difícil, chato do que o geração 3. Procede isso? Sim, o geração 3 é uma evolução da geração 2.
Há algumas diferenças, logicamente, que vieram para melhorar a vida dos consumidores, porque antigamente dava muito problema, né? Alguns probleminhas bem chatinhos, né? O 200, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como a gente é meticuloso nesse programa, eu fiz uma listinha de perguntas para você. Por favor. Vamos fazer essa sabatina, Bora. certo? Quando a gente fala de injeção direta de combustível, a gente sempre lembra de um problema chamado carbonização da sede de válvulas. Sim. Isso é um problema nos jetinhos? É um problema visto que a injeção direta de combustível, né? Hoje toda injeção direta de combustível, ela sofre muito com o nosso combustível, né? Há uma carbonização justamente porque ali não há uma limpeza adequada nas válvulas e todo esse tipo de coisa. A questão é, você tem sempre que andar com combustível bom, né, eficaz, que seria um combustível premium, justamente para evitar o problema de carbonização. Evitar não quer dizer que não vai acontecer nunca uma carbonização, mesmo usando pódio, né, no caso. Mas realmente a carbonização é um problema bem chato nesses motores. E por volta de que quilometragem média? Porque a pergunta que todo mundo faz é assim, pô, mas é preciso usar pódio no Jetta? É melhor, certo? Sim, a longo muito prazo. melhor, Você muito que está melhor. comprando um carro usado, você não vai muito ter essa noção de como a pessoa encheu o tanque do carro. Com que quilometragem geralmente vocês começam a ver esse problema de Então, carbonização? a descarbonização, que seria o caso, né, para evitar, né, uma carbonização, você tem que descarbonizar o motor anualmente. Tá? Então, você pegou o carro, adquiriu um Jetta, vem na oficina, faz uma descarbonização, porque para você ficar tranquilo. Carboniza, não adianta, porque não é todo mundo que desde zero usou pódium no carro. Mesmo a pódium, né, a gente sabe que às vezes não é de confiança, então sempre é bom anualmente fazer uma descarbonização no carro. Mas ali, hoje em dia, especialmente no caso dos mais antiguinhos, carro com mais de 70, 80 mil quilômetros, pode esperar que você vai encontrar algum... Sim, seguramente. Seguramente. Beleza. Assim, E qual que se a pessoa... Vou falar sobre o valor, né, de descarbonização, já que a gente está falando de descarbonização. Para você que quer fazer uma descarbonização no carro, tem dúvidas, putz, quanto custa, não sei. Em média, R$800, tá? De 800 a R$1.000. Logicamente, vai depender do estado da situação, do trabalho e de quanto produto vai ser usado para descarbonizar. Para descarbonizar, usamos um produto que chamam de descarbonizante, tá? Se chegar num caso severo, pode ter o caso de ter que desmontar cabeçote para fazer uma limpeza química? Tem. E esse é o carro que você fala, não compre? Não, até que não. A nossa descarbonização, nós desmontamos o coletor de admissão, fatalmente você tem que desmontar. Então, por isso, logicamente, o elevado valor para uma descarbonização. Né? E geralmente o sintoma associado também é qual? Por exemplo, como é que eu sei que meu carro pode estar isso Então, se eu não consigo olhar lá dentro? Os sintomas, o carro começa a perder força, né, perder potência, eficiência na arrancada, a lenta pode atenuar um pouco, basicamente isso. A primeira partida pode se prolongar um pouco, então são esse tipo de coisa. Bom, outro problema recorrente quando o assunto é esses jetinhas que a gente ouve falar é o tensor da corrente de comando. Tensor de corrente Fato de ou comando. ficção, acontece mesmo no jetinhas ou tem alguma amostragem? Acontecia, né? Vamos botar assim, acontecia naquelas primeiras gerações, onde os 2012, até 11, 12, depois disso há relatos, tá? Há relatos, isso aí a gente não pegou aqui na oficina, né? Não tem histórico disso, que alguns 11, 12 ainda estão com os tensores antigos, né? Não foram atualizados. E há relatos que alguns 10, 11 ou 11, 11 já estavam com os tensores atualizados. Então, assim, fato é que de 11, 12 para cima, já não tem mais o problema do tensor da corrente de comando. Não tem. Então, assim, atenham-se, tá, para barulhos metálicos,
tá? Provindos, logicamente, do cofre. Uma oscilação também na lenta, tá? Também pode dar uma oscilação. Preocupem-se, sim, com esses sintomas. Por quê? Né? Assim, a priori, um barulhinho, tudo bem, está meio chato, vamos deixar passar, aumenta o som do rádio. Porém, se o desgaste for muito, muito grande, pode pular um dente. Aí, se pula, meu amigo, aí a conta fica bem salgada, que pode comprometer todo o motor. Evita-se, tá? Ouvindo, logicamente, o motor e também prolonga-se um pouco mais a vida útil, né? Hoje em dia acho que nem tanto, não há tanta preocupação, porque as pessoas já devem ter passado por isso e já estão até amortizadas, né? Mas adiantando um pouco a troca de óleo também, tá? Porque afinal de contas a pergunta o Jetta teve muito uso soviético que poderia contribuir para algum desses sintomas? Bastante, até eu já fiz. La pergunta? Válvula pulmão nos jetinhas turbo. Problema a se considerar? Sim. A válvula pulmão, ou PCV, ela nada mais é que um diafragma, é um filtro, né, meio que um filtro ali para os gases, né, de óleo, todo esse tipo de coisa. Então o que acontece? O diafragma vem a ficar prejudicado, o funcionamento vai mal e o motor começa a oscilar. Também, sintoma, luz da injeção, acende a luz da injeção e há um consumo um pouco maior de óleo. Resolve-se tranquilamente, tá? Substituindo a válvula. Há pessoas que tentam recuperar a membrana, porém não é eficaz, tá? Então o correto ali é retirar a válvula e substituí-la por uma original. Depois que afrouxou, nem o Dr. Ray resolve. Sim. Vai investir aí para conserto uns R$ 1.500 aí, já trocada a válvula original. E como já falei, percebe-se com motor oscilando, luz de injeção e tem um macetezinho que você mata rápido. Assobiu, tá? Pelo respiro. Você coloca o dedo no respiro da válvula, ela vai estar subindo, ela vai parar de assobiar. E a tampa, por onde colocamos óleo no carro, a tampa de óleo. Você retira a tampa, tenta dar uma puxada com o carro ligado, dá uma puxada na tampa. Se ela segurar, é porque o PCV está prejudicado. Se ela sair tranquilamente... A famosa pressão negativa. Se sair lisa, tá? 10, ok? Não Bacana. é o problema. Bom, e não poderia ser diferente. Estamos falando do universo VAG. Bobina. Preocupa ou não preocupa? Bobinas, mas nos 200, na geração 2. Que é aquela bobina que viemos a substituí-la também pelas bobinas de R8, né? Que também, se forem substituir por bobinas R8, atenham-se que as bobinas sejam originais. Há muita falsificação no mercado. Aquela lá da tampinha vermelha, né? Exatamente. As bobinas atuais já foi sanado o problema, que são similares, né, à do Golf GTI. Então, bobina, luz de injeção, o motor vai começar a ficar quadrado, tá? São esses misfire, exatamente. Você quer abraçar Uma coisa que é importante também citar das bobinas, que nos motores de geração 2, devido a que a moçada aí, o pessoal gosta de preparar o carro, né? Nós também, né? Gostamos poucos de preparação. Então as bobinas não aguentavam, quanto mais preparação tinha, por isso que colocamos as bobinas de R8, justamente para elas terem uma durabilidade maior. Quanto vale o espetáculo, trocar as bobininhas? Bobinas de R8, deixa eu pegar a colinha aqui que preço é um pouco complicado. Bobinas de R8, o jogo tá instalado R$ 1.300. Bobinas originais, normais, R$ 1.000. Não,
A economia besta, amigo. Vá para o Não, tá W8 e tranquilo. seja feliz se você tem um tranquilo. G-Treta 200 cavalos. Tá tranquilo. Bom, O que mais? Vocês vão se abraçar? Então. tá meio tenso. A gente Eu tô aqui. A energia tá muito forte. Aí a pergunta que eu te faço. Isso aqui não é BMW, mas bomba de alta. Fato ou ficção? Pode dar dor de cabeça? Raro, já falo raro, tá? Dá problema na bomba de alta. Pode chegar a dar, tá? Mas é super tranquilo de resolver, não tem um preço tão elevado. Vamos até passar o valor dela aqui. Bomba de combustível, R$ 1.400 instalada, tá? Ou seja, tá então sendo assim, bem comparado, que nem você falou, uma BMW, super em Exato. conta, super em conta, eu super lembro da tranquilo, 535. tá? Então assim, a 535 foi sintomas, boa, tá? A lenta também vai ficar oscilando, a partida vai ficar longa, tá? Perda de força, né? Perda de performance. E já que nós estamos falando de alimentação de combustível, quando o assunto é injeção direta de combustível, os bicos desses carros costumam dar problema? Precisam ser substituídos? Às vezes tem uma solução mais simples? Os bicos eles não tendem a dar tanto problema, né? Mas às vezes, dependendo, se é um carro preparado, o problema pode ser um pouco maior, né? Porque você tem que sempre usar uma gasolina boa. Se você não usar uma gasolina boa, pode vir a dar algum probleminha nos bicos, sim. Tá, mas não é uma coisa crônica que preocupa o pessoal. Não é tão complicado, não. Saindo da parte de alimentação de combustível, vamos para a parte de arrefecimento. A gente sabe, VAG gosta de dar uma queimadinha na bomba d'água. Fato ou ficção? É fato, é fato. Os Volkswagens, eles têm um sério problema com bombas d'água, né? Também agora nessas gerações atuais também, geração 3, tanto os Golfs também, nossa, Golfs A3, todos estão vindo com um problemaço aí de bombas. Aposto dizer que por semana aqui, às vezes a gente chega a substituir 4, 5 bombas de água, tá? Desses Quanto que veículos. dura Audi mais e ou menos Volkswagen. uma bomba de água num carrinho desse? Então, em média, uns 20 mil, 30 mil quilômetros já começa a baixar o nível de fluido de arrefecimento. Como perceber? Como já falei, fluido, o líquido de arrefecimento começa a baixar. Preocupem-se em olhar periodicamente, tá? Uma vez por semana, pelo menos, o líquido para ver se ele está no nível, porque eles avisam, o carro frio, exatamente, bem lembrado. Eles avisam, tá? Quando o nível começa a baixar, só que não é totalmente confiável, tá? Esse sensor. Então é bom dar uma olhadinha sempre. Atenham-se que quando vocês forem substituir, fazer alguma substituição de líquido de arrefecimento, sejam usados produtos de qualidade. Se forem misturar com água, usar aqueles concentrados, água desmineralizada, é um pouco difícil de falar isso, mas é isso aí. Amigo. Falamos de primeira. Então atenham-se com esses detalhes, tá? Gotas, água embaixo do carro também. Pode ser do ar-condicionado como pode ser da bomba, né? Então, por isso que aí que tá. Se você usar um líquido de arrefecimento com coloração, que tiver aí você vai ver lá, uma coloração rosada, né? Que é típica dos Volkswagen Audi. Entendido. E quanto custa para trocar uma bomba de água num Jetinha desses? De um Jetta, vamos ver aqui quanto custa. Média de R$ 2.500, já trocada, tá? A bomba de água. Bom, alguma coisa a mais a falar da questão de motorização desses carros? O que a gente faltou aí? O que faltou te Olha, uma sapatear? coisa muito importante aqui é o canister, né? Nossa, É o mesmo, eu canister. lembro disso. Inclusive, se vocês Exatamente. querem ver a gente falando sobre o canister e do pré-compra da Tiguan, aqui em a gente cima, fala onde eu estou também. apontando, tem muitos detalhes que também se aplicam ao que nós estamos falando aqui do Jetinha. Canister. Como já falado, bem lembrado no episódio da Tiguan, evitar, tá? Para que não encharque o canister, porque que acontece? O famoso chorinho. Eu lembro da piada do chorinho. do chorinho. O canister é um filtro, né, de evaporação de gases de combustível. Então, se você, quando for abastecer, eu vou encher o tanque,
Aí vem lá o seu fulano, enfia a pistola, vai lá. Deu clique. Puta, cartigo. Enfia a pistola, deu clique, manda parar. Porque, doutor, posso continuar aqui? Não pode continuar. Deu clique e parou. Se continuar, dá retorno, pode encharcar o canister. Aí o carro vai começar a oscilar, aí é um veneno. Volto a dizer, tem gente que quer recuperar o canister. Não é efetivo. O correto é substituição da peça. Já falo o valor, em média R$ 1.500 já trocado. Tá? Um detalhezinho na parte de pulmão, é legal, carbonização que ajuda bastante. Os mais aficionados, tá? A galera assim que gosta de mexer em carro, tudo, alguns colocam uma peça chamada Oil Catch, que ele armazena, nada mais que é um filtrinho, né? Um depósito que armazena vapores de óleo, de combustível. Isso aí ajuda demais na parte de carbonização, tá? Um detalhe muito importante que eu lembrei agora. Entendido. Então, é um bom investimento. Terminamos motorização? Algomar? Vamos falar um pouquinho da turbina, rapidinho? Turbinas, amigos. Mas tem alguma dessas? A KKK não dá problema. Não. Ou seja, assim, já tinha 200 cavalos, não dá pau de turbina. Mas os IHI? A turbina, quando ela dá o defeito, por que ela dá o defeito? Porque é geralmente, quando o carro é maltratado, um uso severo do carro, né, soviético, há um sobreaquecimento no rotor, no eixo da turbina. E esse sobreaquecimento, o resfriamento não é tão eficaz. Então o que acontece? Aquilo começa a derreter e uma coisa funde na outra e acaba quebrando o eixo. Tem eixo que vai parar lá Na casa do baralho. no catback. Né? Então, assim, Lá cuidado, no final do escape. cuidado, tratem bem, sim. Já temos relatos que Os caras tão já sérios foi no parar, soviético, foi hein? quase cuspida. Então, assim, que tomem cuidado, tratem bem o do carro, principalmente se ele for remapeado, tudo. Há uma forma segura de usar o veículo, tá? Então, sempre procurem um profissional que vai fazer um mapa bacana, que vai fazer um mapa adequado para o veículo. Procure a Pit Stop Shop. Vocês estão vendo que a gente está falando de uma série de problemas. Não quer dizer que o Jetinha que você está querendo comprar vai ter todos esses problemas. Mas você vai ver um carro, muitas vezes o carro vai estar bonito, vai estar legal, com uma quilometragem bacana. Você não vai ter condição de ver isso. Quem vai ver isso tudo que a gente está falando aqui são eles, aqui na Pit Stop Shop, inclusive no novo estabelecimento, certo? Com certeza, para melhor atendê-los, né? Exatamente. Ficou maravilhoso aqui. E bom, É isso aí, eu acho que a parte de motorização a gente já tem, mas senão a gente fica aqui. deu para pincelar legal. é. Mas, quando o assunto é câmbio, DSG 6 marchas, banhada a óleo, que cuidados de manutenção, que tipos de problema que eu posso enfrentar? Cuidados de manutenção. Troca de óleo e filtro de câmbio a cada 60 mil ou 3 anos. Tá? Quanto que custa um servicinho desse? Você vai investir aí na troca de óleo e filtro, R$ 1.200. Vale a pena. Tranquilo. É só o tempo, relaxa. Tá. Então, dito isto, fiquem tranquilos, tá? É um câmbio super bacana, é um câmbio rápido, é um câmbio muito legal, muito divertido. Porém, tem que ser feita desde o começo as revisões, tá? Então, ali, a cada 60 mil, 3 anos, troca-se o óleo e o filtro. Acredito que as primeiras gerações, lá em 2011, 2012, eu acho que teve
uma adequação da mecatrônica, se substituir um componente eletrônico lá para melhorar a mecatrônica no caso. Então, carros que sofrem mais, carros de uso urbano, uso severo, tá? O uso urbano é um uso severo, principalmente para quem mora em São Paulo. Carros estradeiros, pouco problema, tá? No câmbio. Um tranquinho leve assim de segunda para primeira quando tá parando, normal. Tá? Agora, se ele der muito tranco, aí é bom, vira até nós, vamos analisar o carro, vamos trocar o óleo de filtro do carro para ver se o carro melhora, tá? Antes de se preocupar demais. Quando o assunto é suspensão, existe alguma coisa para prestar atenção no Jetinhas ou... Suspensão, parte de bandejas, tá? Os coxins dão muito problema, tanto nas primeiras gerações como nas últimas. Substituímos aí os 4 coxins das bandejas. Parte de amortecedores também não é tão comum, tão normal, mas é sempre bom fazer uma revisão. Vem trocar óleo, filtro, tudo, aproveita já faz uma revisão geral, a gente dá uma olhada para ver, principalmente os coxinhos de bandeja, que é complicado. Especialmente nos carrinhos mais velhinhos, com mais de 70, 80 mil quilômetros, você não sabe se foi quilometragem de estrada ou uso urbano, você pode se deparar com isso, certo, Napoli? Aproveitar, vamos passar o preço também das bandejas, tá? Para trocar as 4 buchas, tá? As normais, originais, R$ 1.400 já trocadas. Se forem colocar as reforçadas, que é recomendado por nós, justamente porque é uma peça que dá bastante problema. Blindadinhos, né? Exatamente, principalmente nos blindadinhos, não tem o que falar, aí tem que ser reforçado. R$ 1.900 já trocadas. Amortecedores, os 4 amortecedores completos, tá? Já com batente, tudo instalados, R$ 6.000 em média, tá? Tá bom. Quando o assunto é freio, Napoli, alguma coisa específica, mais delicada para trocar? Quanto que eu gasto se eu precisar, por exemplo, repor os 4 discos e pastilhas? Não, super tranquilo, sossegado. Quando, logicamente, você tem que se ater a barulhos, né, esquisitos quando você breca, você vai sentir o carro, como que tá. Se você duvidar de alguma coisa, ou se você vier, por exemplo, fazer uma manutenção básica, que quero trocar meu óleo e filtro, aproveita, peça uma revisão geral, a gente vai olhar, diagnosticar se tiver algum problema de pastilha ou disco. Para substituição de pastilhas e discos, tá? Se for questão dos 4 discos, as 4 pastilhas, R$ 4.000, tá? É uma média de preço, tá? Vai variar muito Pode conforme variar, peça, exatamente, marcas, né? Todo esse tipo de coisa. Bom, estamos quase chegando no fim. Para você que está assistindo, obviamente vai comprar um carrinho, vai precisar trocar pneus, nós entramos em contato com nossos amigos da Delavia para cotar para as rodas originais, porque todo mundo gosta de botar essas maravilhosas OZs ultra ligeiras, né? Original. Barba, cabelo e bigode ou as BBS. Mas para você que está com o jetinho original, Arinho 17, você vai gastar para botar um joguinho de Nexen com nossos amigos da Delavia, em média R$ 1.300 a R$ 1.350. Se você quiser ir para a linha dos pneus Pirelli, um produto até um pouquinho mais sofisticado, você vai gastar na casa dos R$ 1.600, tá? Não deixe de procurá-los numa das 60 lojas esparalhadas pelo Brasil, certo? Perfeito. E bom, já que a gente chegou até aqui esse momento, quem compra um Jetinha desses, obviamente que se assiste Amigos por Carros, está buscando um pouquinho de entretenimento, certo? E o que não falta quando o assunto é G-Treta é possibilidade de preparação. Ui! Olá! Oi! Tudo bem? Conta pra nós a receita da felicidade, Fernando Leão. O que dá pra fazer com o G-Treta? G-Treta, kit padaria básico, by Pit Stop Shop, remap, downpipe e filtro. E vem quanto na palhaçada? De 60 a 80 cavalos, tanto no Jetta 200 quanto no Jetta 211 cavalos, sendo que no Jetta 200, como é um carro já que tem alguns anos de vida e com certeza vai ter uma quilometragem aí em média de 30, 40, 50 mil quilômetros. Quando for fazer o estágio 2, a gente recomenda a troca das bobinas. Entendido. Para não ter problema depois de sair daqui com o kit padaria. Isso é a receita da felicidade, certo? Os dois rendem a mesma coisa, tanto o 211 quanto o 200? Sim, rendem a mesma coisa. E também quem quiser dar um pouquinho mais de pimenta no kit padaria, podemos colocar aí um kit intake, que nem esse carro aqui tem um intake de carbono. Podemos fazer um remap de câmbio também. Trocas do DSG muito mais rápidas e precisas.
Então aí tem outros pequenos detalhes aí que o pessoal de Jetta costuma fazer. Aquele aplicativo igual do ponto 4 do celular. Também colocar o gas pedal para Que, poder ter inclusive, vocês a podem ver aqui função em do- cima a gente brincando com essa função no Jetta Sim, 1.4, que nós gravamos da Pit Stop além de Shop. deixar o pedal para diminuir o delay do acelerador, também tem a função Valet, a função Bullying, a função Kids, Protect, para o carro não pegar. Quanto que gasta em média para fazer uma padoca no G3? Uma padoca a partir aí de R$ 4.800. Remap, downpipe e filtro. Agora vamos lá, vamos falar uma coisa um pouco mais erótica. Sim. Vamos ser um pouquinho mais assim, um passo para frente. Up de turbina. Up de turbina. Brincar mesmo, eu quero me lambuzar. Quer se lambuzar, aí já vai gastar na faixa aí a partir de por volta de R$20 mil. Mas aí a Troca de coisa fica turbina, fera. intercooler, aí já vamos para 300 e muitos cavalos aí. 340, 350 cavalos. Ou Só seja, fica gostoso de andar. Pit Stop Shop, o seu one-stop shop. Yes. Faz o pré-compra, obviamente, vai aprovar o carro no pré-compra, você vai sair feliz da vida. O que você vai fazer para não entrar em cilada? Você vai levar seu carro na supervisão, vai fazer uma vistoria cautelar, e a gente não cansa de falar isso porque não é jabá, meus queridos, sabe por quê? Porque essa é a única maneira que você vai ter de garantir que você está comprando um carro que tem procedência documental, que tem procedência estrutural, que não tem passagem por leilão por sinistro, certo? E bom, se você chegou até aqui, eu queria saber de você que está assistindo. Qual seria a alternativa para o G3? Que outro carro você compraria no lugar de ter um Jetinha? Porque eu acho difícil, é uma pergunta complicada. 200 cavalos ou 211 cavalos para 28,5 kg de torque, num pacotinho da felicidade entre 40 pau até 95 pau, é difícil de ter um substituto para o Jetta, certo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você chegou até aqui no canal, conheceu a gente agora, não se esqueça de se inscrever. Curtiu esse espetáculo circense? Deixa o like, porque essa é a única maneira que o YouTube tem de entender que o que nós produzimos é relevante para você e continuar recomendando novos vídeos aqui do canal, certo? E vocês que gostam do conteúdo de pré-compra, aqui nessa tela final, vocês podem ver o pré-compra que nós fizemos aqui na Pit Stop Shop sobre o BMW 320 F30, um carro que saiu de linha e os preços estão ficando cada vez mais apetitosos no mercado de seminovos e que inclusive Fernando dará soluções tanto de mecânica como para você transformar a sua vida mais feliz com a preparação da sua BMW.